maviosa, maviosa, assim, bem suavezinha, então pode ser que você durma. Então, vamos orar para Deus aqui, nos abençoar nessa noite. Se você pode, me acompanhe nessa oração. Pai, nós estamos atentos às Tuas instruções nessa noite. Nosso coração está aberto, nossa alma está, ó Deus, ansiosa por Te ouvir, desejoso por compreender a Tua palavra. Então vem hoje e mostra a revelação da Tua graça sobre nossas vidas, nos faz crescer, nos faz glorificar o nome de Jesus na nossa vida, que a Tua palavra nessa noite produza os resultados pelo qual ela vai ser enviada, ela foi enviada nessa noite, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, Senhor. O livro de Isaías, não sei se você já leu esse livro, mas ele é um livro muito interessantíssimo. Na verdade, ele é um livro fantástico. O livro de Isaías, ele é um livro que ele começa falando da condenação que Deus estava imprimindo ao povo de Israel. Você sabe que o povo de Israel, ele foi um povo, assim, muito desobediente. E ele foi levado, e essa desobediência foi levada ao limite de Deus. E teve um dia que Deus falou assim: basta, vocês serão castigados porque vocês são desobedientes. Então o livro de Isaías é esse livro que fala da condenação de Israel. Que Israel seria levado para o cativeiro babilônico, que ficaria lá por 70 anos como forma de pagar o seu pecado. Então, eles têm essa sentença sobre a vida deles, de que eles seriam sujeitos a um povo por 70 anos, um cativeiro babilônico. Mas antes que isso acontecesse, então Deus fala para eles da condenação que eles irão enfrentar, mas Deus fala também como Deus iria socorrê-los naquele tempo. Preste atenção nisso, porque isso aqui nos ajuda muito a viver a nossa vida de fé. Porque sim, irmãos, Deus nos disciplina. Ele diz: se um pai não disciplina o seu filho, o que vai ser desse filho? E Deus nos disciplina. E se por um momento a gente está passando por algum tipo de disciplina, o próprio Deus, ele é aquele que diz: eu disciplino, mas eu também vou cuidar de você durante essa disciplina. Então o livro de Isaías começa a preparar essa nação para o tempo de castigo que eles iriam passar, mas também Deus diz nesse livro que Deus estaria sempre com eles. Esse texto, por exemplo, de Isaías 43, ele é lindíssimo. Porque veja o que ele diz, Isaías 43, versículo 1 e 2. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel: não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. E quando você andar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão vocês em brasas. Vocês vão para um tempo, mas Deus está dizendo: vocês vão para esse tempo, mas lembre que nesse tempo você não vai sofrer danos. Olha o que ele diz ainda no versículo 11: eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há outro Salvador. Porque quando a gente está em sufoco, a gente pensa em diversos salvadores, mas Deus diz: eu vou ser o seu único Salvador. Vocês vão estar lá no cativeiro, mas eu serei o Salvador de vocês. Versículo 13, ele diz: desde os tempos antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Esse texto é grandioso, porque ele fala assim: agindo eu, quem vai impedir? Então, olha só, Deus está dizendo: vocês estarão num tempo de castigo, mas eu vou agir a favor de vocês e ninguém vai impedir isso. Ele diz mais, versículo 18 do capítulo 43: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus diz assim: ó, vocês vão passar por um tempo difícil, mas é no meio dessa tempestade, desse tempo difícil, que eu vou criar um caminho perfeito para vocês. Eu estou castigando vocês porque vocês merecem, mas eu não vou deixar vocês sozinhos nisso. E olha, quando ele chega aqui no versículo 5 e 6 do capítulo 43, ele está dizendo para o povo assim: ó, não tenha medo, pois eu estou com vocês. Do oriente trarei os meus filhos, do ocidente juntarei vocês. Direi ao norte: entregue-os, ao sul não os retenha. De longe
tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Deus está dizendo que após esse período de penalidade, Deus iria trazê-los de volta. Em 1948, essa palavra começou a se cumprir. Em 1948, Israel se tornou uma nação. Já naquele ano, em 1948, 500 mil pessoas se mudaram para Jerusalém, para Israel. E naquele tempo, aquela região era uma região totalmente devastada. Não tinha casa, não tinha plantação, mas eles largaram tudo dos cantos da terra e foram para lá. Passou um pouquinho mais de tempo, já eram 5 milhões de habitantes em Jerusalém. Ano passado nós estivemos lá e o guia estava falando para a gente que o ano passado foi o ano em que Israel recebeu mais judeus voltando para casa. Porque existe um magnetismo naquele lugar para se cumprir essa palavra que Deus disse: eu vou espalhar vocês, mas eu os trarei de volta. Vocês estarão aqui, vocês são a minha nação escolhida. Veja só, esse texto que nós acabamos de ler aqui de Isaías, capítulo 43, versículos 25 e 26, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, que não se lembra mais dos seus pecados. Relembre para mim, vamos discutir a sua causa, apresente o caso para provar a sua inocência. Aqui nós aprendemos 3 princípios grandiosos, que se você pegar esses 3 princípios e aplicar na sua vida este ano, coisas vão mudar na sua vida uma atrás da outra. Então, se eu fosse você, pegaria seu bloco de anotações no seu celular, ou a sua caneta, o seu caderninho. Aliás, vinha com um caderninho para a igreja, porque Deus dá uma instrução assim para você, você vai lá logo e anota. Isso é tão importante para a gente. 3 princípios aqui nesse texto. E você sabe que Deus, Ele é um Deus de princípios. Deus é um Deus de lei. Tudo que obedece a princípios e leis de Deus atrai a mão de Deus para cima. Se você é alguém que obedece os princípios e as leis de Deus, a mão de Deus vai estar sobre você por onde você for. 3 princípios. Primeiro princípio que a gente aprende nesse texto, que Deus é pelo nome dEle. Deus é pelo nome dEle. Veja, o texto diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e não se lembra mais dos seus pecados. Irmão, Deus não perdoa o seu pecado porque você é uma pessoa boazinha. Deus não perdoa o seu pecado porque você é uma pessoa bonita. Deus não perdoa o seu pecado porque você é uma pessoa honesta. Essas coisas são tudo importantes na nossa vida, mas Deus perdoa os nossos pecados por amor ao nome dEle. Porque Deus, Ele tem um compromisso, Ele tem um zelo com o nome dEle. Tudo que leva o nome de Deus, Ele tem um zelo por isso. Então, assim, Ele diz: sou eu que apago o seu pecado. Então, se você é alguém hoje, nessa noite, que está vivendo debaixo de uma culpa, você está sendo oprimido pelo maligno com essa culpa: eu errei, Deus está me castigando, Deus está me castigando. Deus está dizendo para você nessa noite: sou eu mesmo, por amor a mim, que apago as suas transgressões, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Porque muitos de nós não conseguimos orar, não conseguimos estar perto de Deus por causa dos nossos pecados. A Bíblia fala que os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas lembre que Deus escolheu não se lembrar dos seus pecados, mas lembrar das suas decisões que você toma ao lado de Deus. Ele diz: sou eu mesmo, por amor de mim, que apago e esqueço dos seus pecados. Ele diz: por amor de mim, por causa da minha fama, por causa do meu nome, por causa da minha reputação. Deus tem um compromisso com o nome dEle. Tudo que leva o nome dEle, Deus coloca um compromisso. Ele é firme nisso. Deus é um Deus zeloso pelo seu nome. Lá no Novo Testamento, a Bíblia fala que quando Jesus Cristo fosse levantado, aonde? Lá no madeiro, na cruz, Ele atrairia todas as pessoas. Quando uma pessoa carrega o nome de Deus, quando o nome de Deus é levantado na sua vida, todas as pessoas que estão ao seu redor são atraídas por causa do nome de Deus na sua vida. Isso porque Deus tem um zelo com o nome dEle. Deus tem um zelo com o nome dEle. A sua fama, sua reputação.
Então, como é que eu vivo esse princípio de Deus, de que Deus é pelo seu nome? Primeiro, coloque o nome de Deus em tudo que você faz. Sim, porque Deus tem esse empenho, esse compromisso inegociável com o nome dele. Tudo que leva o nome de Deus, ele tem um compromisso com aquilo. Eu quero lembrar você nessa noite de uma história aqui no Antigo Testamento, mais precisamente registrado em Isaías 36, esse livro ele é incrível. Ele conta a história de um rei chamado Senaqueribe. Esse rei Senaqueribe tinha um exército poderoso, e esse rei começou a destruir todas as nações ao redor do povo de Israel. Todas as nações estavam sendo destruídas. Mas quando Senaqueribe chegou perto de Israel, Senaqueribe mandou uma carta para o rei de Israel. Naquela época o rei de Israel era Ezequias. E Ezequias, ele foi um grande instrumento de Deus para trazer uma reforma espiritual na nação de Israel. O povo havia se desviado, estava fazendo muitas coisas erradas, e Deus levantou esse rei chamado Ezequias para poder corrigir a nação, trazer um avivamento para a nação, trazer um tempo novo de relacionamento com Deus. Então Senaqueribe vem destruindo todo mundo. Mas quando chega perto de Jerusalém, Senaqueribe manda uma carta para o rei Ezequias. Na verdade, ele manda essa carta para o povo, porque Ezequias estava sempre dizendo: não, Deus é conosco, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos abençoar. Então, Senaqueribe manda uma carta para ser lida para o povo de Israel. Isaías 36, versículo 14 diz assim, é o rei Senaqueribe falando assim: não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará, essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Lá no versículo 18, novamente Senaqueribe diz assim: não deixe que Ezequias os engane, quando ele diz que o Senhor os livrará. Agora, preste atenção no que Senaqueribe diz. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou a sua terra das mãos do rei da Síria? Enquanto Senaqueribe estava falando assim para Ezequias: Ezequias, você é um rei medroso. Ezequias, eu vou tomar a sua cidade. Ezequias, eu vou acabar com a sua nação. Estava tudo bem. Mas quando Senaqueribe diz assim: nenhum Deus conseguiu resistir ao meu poder bélico, isso também vai acontecer com vocês. Senaqueribe começa a comparar os deuses, e o nosso Deus não tem comparação. Nosso Deus é o grande Deus, é o poderoso Deus. Deus tem um zelo pelo seu nome. Então, alguma vez o Deus de qualquer nação livrou a sua terra das mãos do rei da Síria? Começou a comparar, começou a colocar um descrédito em cima do nome de Deus. Mas Deus tem um compromisso com o nome dele. Deus tem um compromisso com a fama dele. Deus tem um compromisso com a notoriedade do nome dele. Deus vai fazer, todas as vezes que uma pessoa levantar o nome de Deus na vida dela, Deus vai ser por essa pessoa. E Ezequias conhecia muito bem isso, que Deus era um Deus zeloso pelo nome dele. Lá em Isaías capítulo 37, diz assim que quando Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, ele subiu no templo e apresentou essa carta diante de Deus. Tipo assim, ele veio num culto como esse, pegou a carta e colocou no altar. E nessa carta, e nesse momento que ele coloca a carta de ofensa no altar, olha o que ele diz: dá ouvido, Senhor, ouve, abre os olhos, Senhor, e vê, escuta todas essas palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. E ele termina essa oração dizendo assim: salva-nos das mãos dele, para que todos os reis dessa terra saibam que tu, Senhor, és Deus. Olha a estratégia de Ezequias. Ezequias, ele não foi para casa e começou a chorar: ai Deus, olha esse rei, Senaqueribe, está vindo aqui, vai destruir a gente, vai matar, vai fazer isso, como é que eu faço? Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na minha vida. Não, ele não fez isso. Ezequias falou assim: Deus, olha a carta que esse cara me mandou aqui, ó. Ele não está ofendendo a mim não, ele está ofendendo o seu nome. E se o Senhor não livrar essa nação, o que os povos vizinhos vão pensar do Senhor? Porque Deus tem um zelo com o nome dele.
coloque o nome de Deus em tudo que você for fazer. Aplique o nome de Deus em tudo que você se propor a fazer. Estava tudo bem quando Senaqueribe estava insultando Ezequias, mas quando ele começa a insultar a Deus, a coisa muda. Olha o que acontece. São tantos textos bíblicos, eu não tenho tempo para falar de tudo, mas eu preciso ler isso aqui para você. Capítulo 37, Isaías, versículo 31, vai dizer assim: então, Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Ezequias fez essa oração: ó Deus, esse Senaqueribe está te afrontando, salva-nos para que o teu nome seja engrandecido aqui nessa região. Então, Deus manda um recado, entrega uma profecia, entrega um apontamento através do profeta Isaías. Diz assim a mensagem: assim diz o Senhor, o rei de Israel. Deus está dizendo para Ezequias: assim diz o Senhor, o rei de Israel, eu ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Deus ouviu a sua oração hoje. Se você fez uma oração nesse lugar, Deus ouviu a sua oração. Ele diz assim: eu ouvi a sua oração. Versículo 23 diz, Deus está dizendo acerca do rei de Senaqueribe, ele diz assim: de quem você zombou? Contra quem você blasfemou? Contra quem você ergueu a sua voz? Contra quem você levou o seu olhar arrogante? Você fez isso contra o santo de Israel. Deus está dizendo para Senaqueribe: Senaqueribe, você está pensando que está falando com quem? Você ergueu a sua voz contra o santo de Israel. E olha como é que termina isso. Versículos 33 a 35. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei de Senaqueribe: ele não entrará nessa cidade, ele não atirará aqui uma flecha sequer, ele não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio ele voltará, e ele não entrará nessa cidade, declara o Senhor, porque eu defenderei essa cidade. E ele termina: por amor do meu nome. Deus tem uma reputação com o nome dele. Por isso que você precisa, tudo que você for fazer, coloque o nome de Deus, porque Deus é aquele que defende o nome dele. Talvez você precisa mudar a estratégia da sua vida. Talvez você está olhando para as coisas acerca de você e você está dizendo: ai Deus, olha lá o que eles estão fazendo comigo. Você tem que mudar essa coisa aí. Deus, eu carrego o seu nome, é o seu nome que está em jogo. Será que você consegue entender isso? Então, você precisa entender que isso tem que ser um comportamento, porque talvez você coloque assim na sua camisa: eu sou de Jesus. No seu carro, propriedade de Jesus. Você coloca na sua empresa: Deus proverá. Você coloca lá. É importante essas coisas porque faz você lembrar, mas você precisa entender que Deus tem que ser colocado na sua vida como a maior coisa. Isso tem que ser um estilo de vida. Isso tem que ser uma forma de viver. Deus, esse emprego é teu. Deus, essa empresa é tua. Deus, essa família é tua. Deus, essa vida carrega o teu nome. Nessa empresa está o teu nome. Nessa minha profissão está o teu nome. É o nome de Deus, porque Deus é um Deus zeloso com o nome dele. Essa tem que ser uma maneira de você existir. Essa tem que ser uma maneira de você compreender a vida. Você tem que fazer isso continuamente, porque todas as vezes que você tiver a oportunidade de dizer: é Deus na minha vida, é Deus na minha vida, é Deus na minha vida, isso atrai a mão de Deus, isso atrai o favor de Deus sobre a sua vida, porque você está colocando o nome de Deus em primeiro lugar. Você tem crescido? E Deus tem sido a coisa mais importante nesse seu crescimento? Porque Deus tem um compromisso com o nome dele. Se você colocar o nome dele nas coisas que você faz, Deus tem um compromisso com o nome dele. Como é que eu aplico esse princípio, que Deus é pelo seu nome? Saiba que Deus vai defender o lugar onde o nome dele é exaltado. Deus vai defender. Talvez você possa olhar para a sua vida e você vai encontrar alguns projetos que foram destruídos, ou projetos que não foram concluídos. Eu consigo ver isso na vida de muitas pessoas. Sabe, alguma coisa foi tirado, alguma coisa foi quebrado, alguma coisa não foi consolidado ainda na vida de um servo, de uma serva de Deus. E se você prestar atenção, talvez seja porque o nome de Deus não é a coisa maior, a coisa mais importante nisso. Porque Deus tem um zelo com o nome dele. Tudo aquilo que você coloca o nome de Deus,
precisa crescer, precisa prosperar, precisa ser feito com o seu maior empenho, porque Deus tem um zelo com o nome dele. Deus não permite que o nome dele seja quebrado pelos homens. Deus não permite assim que uma pessoa carregue o nome de Deus e não tenha uma vida avançando, porque quando olharem para aquela vida, vão dizer assim, mas se você serve esse Deus deve ser muito ruim, para deixar você nesse lugar tão infernal. Deus não quer que o nome dele seja desconsiderado, quebrado, humilhado. Então, aquilo que você faz bem, aquilo que você faz em nome de Deus, Deus vai colocar a bênção dele sobre a sua vida. Excelência. Faça tudo com excelência. A Bíblia fala lá, né? Tudo que a gente for fazer, faça como se estivesse fazendo a Deus. Como é que a gente faz a Deus? Com excelência. E excelência é fazer o melhor com aquilo que você tem. Se você vai fazer alguma coisa na sua vida e não faz com excelência, não coloque o nome de Deus. Porque Deus não vai estar nesse negócio. Não coloque. Deus não vai carregar a bênção dele sobre a sua vida. Não coloque o nome de Deus em coisas que não são excelentes. Você pode orar, você pode jejuar, você pode buscar aonde você for. Mas se você não fizer a coisa excelente, Deus não vai colocar o nome dele nisso. Por quê? Porque Deus conecta o nome dele, a fama dele, com o sucesso da sua vida, com a sua vida avançando, com a sua vida no certo, com os seus projetos funcionando, porque Deus tem, o nome de Deus tem que levar a pompa, o nome de Deus tem que levar o reconhecimento, o nome de Deus carrega a glória de Deus. Deus é pelo seu nome. A Bíblia o tempo todo defende, Deus defende o seu próprio nome. São mais de 172 versículos onde Deus defende o seu nome, porque tudo aquilo que carrega o nome de Deus abençoa, prospera, avança. Veja só que coisa interessante. Deus tira o povo de Israel do Egito. Você lembra da história? Então esse povo vê Deus abrindo o Mar Vermelho, vê Deus castigando o Egito com as 10 pragas, vê Deus trazendo água para eles, tirando água da rocha, vê Deus colocando para eles durante o dia uma nuvem para que eles não pudessem morrer ali no deserto de calor, né, com aquele sol escaldante. À noite Deus colocava uma tocha de fogo para que pudesse afugentar os animais, para que eles não fossem devorados pelas feras do deserto. Deus de Israel estava assim guardando o seu povo. Então, logo depois que eles saem, atravessam o Mar Vermelho, Moisés sobe o monte para poder receber os 10 mandamentos. E o povo fica lá embaixo, juntamente com Arão. São quase 40 dias que Moisés fica lá no monte. Enquanto o povo está aqui embaixo, estão preocupados. Caramba, cadê Moisés? Cadê Moisés? E começam a pressionar Arão. E Arão então cede e faz um bezerro de ouro. Você lembra da história? Então Deus está conversando lá com Moisés no monte. Êxodo capítulo 32, versículo 9 e 10. Deus está conversando com ele, entregando as tábuas dos 10 mandamentos, e de repente Deus diz assim para Moisés: vamos parar com tudo aqui, Moisés, porque eu estou vendo que este povo é um povo obstinado. Me deixa agora, Moisés, porque a minha ira vai se acender contra eles, eu os destruirei. E Deus diz mais para Moisés, diz assim: depois, Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação. Oh Deus! Você já imaginou você estando diante de Deus? Você está assim, quem é a sua nação? Sua família. Sua família, vamos lá, sua família. Seus familiares. Você está lá buscando a Deus, né? Deus está te dando as instruções, o povo está aqui embaixo, carnaval, não há carnaval, né? E Deus diz assim para você, ó, eu vou abençoar só você, eu vou destruir todo mundo aqui, ó, eu vou abençoar somente você, de você vou fazer uma nova geração, um novo povo vai nascer de você. Você imagina se Deus fizesse essa proposta para você, o que você ia fazer? Mas Moisés diz assim: não, Deus, o Senhor não pode fazer isso, porque o seu nome está nesse povo. Se o Senhor destruir esse povo, o que eles vão falar lá no Egito? Deus, todo mundo vai fofocar do Senhor, vão dizer assim, ó, esse Deus aí de vocês, tirou esse povo aqui, ó, que comia, bebia, eles tinham cebola, tinham não sei o quê, eles reclamam depois disso, né, que estava faltando carne, cebola e tudo mais, eles iam dizer, ó, tirou eles para matar eles no deserto. Então, por amor do seu nome, não faça isso.
E entenda que Deus não mudou Moisés não mudou Deus de pensamento. Mas Deus queria que Moisés chegasse nesse lugar de comunhão tão grande, onde ele pudesse defender os seus. E Moisés faz isso de forma brilhante. Ele diz: não, Deus, não destrua esse povo. Porque para Moisés seria muito bom ele fazer uma nova geração a partir de Moisés. Mas ele disse: não, é o teu nome que está em jogo. Irmãos, Deus é um Deus emocional. Deus é um Deus que tem emoções, mas Deus não é um Deus emocional. Nós muitas vezes somos emocionais. O brasileiro é muito emocional. A gente teve esses dias ali em Israel. É um povo que luta, estão toda hora com uma arma na mão, estão brigando o tempo todo. Eles não dizem para você: bom dia, boa tarde, que bom você estar aqui. Eles não dizem isso, não. Eles vão: o que você está fazendo aqui? O que você quer aqui? Qual que é a sua? Entendeu? Mas nós somos bastante emocionais. Moisés diz: não, seu nome está grande lá no Egito, Deus. Está todo mundo te temendo lá. Se o Senhor matar esse povo, o que eles vão dizer a teu respeito? Por quê? Porque o negócio de Deus é defender o seu nome. Coloque o nome de Deus em tudo que você for fazer. Tudo. Outro exemplo, assim, Davi quis construir o templo. Você lembra disso? Ele não pôde construir o templo. Quem construiu foi o filho dele, Salomão. E então, quando Salomão constrói o templo, Deus começa a conversar com ele e diz assim: olha, eu não pedi ninguém para fazer templo. Eu não pedi ninguém para fazer templo para mim. Eu não habito em templos feitos por mãos de homem. Irmãos, Deus não habita nesse templo aqui. Quando a gente vai embora, Deus vai junto com a gente. Mas quando Salomão termina de apresentar todas as ofertas que ele tinha, o povo volta para casa. À noite Deus aparece para ele e diz assim: eu não pedi para ninguém fazer um templo, não. Mas você sabe que vocês fizeram um negócio tão bonito, tão grandioso, tão magnífico, tão excelente, que eu não vou habitar esse templo, mas eu vou colocar o meu nome nele. Que coisa poderosa é essa? Esse templo, essa estrutura, o Espírito de Deus não habita aqui, ele habita em nós. Quando a gente sai, ele vai embora com a gente. Mas esse templo aqui, ele leva o nome de Deus nessa cidade. E é por isso que eu e você, a gente tem que tomar cuidado com este lugar. Precisamos zelar com este lugar. Precisamos fazer as coisas com excelência nesse lugar. São pelo menos 3 coisas que as pessoas apontam que acham-se fantástico quando vêm à nossa igreja. Primeiro, é a recepção. Todo mundo tem um bom sorriso, um sorriso largo, um sorriso amoroso para receber todo mundo. A segunda coisa é que nós somos organizados, porque tudo de Deus é organizado. A terceira coisa é que existe uma boa palavra aqui. São essas 3 coisas que as pessoas apontam quando eu pergunto para elas: por que você está vindo aqui? Então veja, se você encontrar um copo de água vazio no chão, se você encontrar um papel, essa é a minha crise. Eu chego aqui e fico colocando cadeira em ordem, retirando copo que fica espalhado por aqui, é negócio que as pessoas vão jogando por aí. Esse lugar não está, Deus não habita nesse lugar, mas esse lugar leva o nome de Deus. Eu preciso que você me ajude com a ordem desse lugar, não estragar nada. Tirou do lugar, coloca, encontrou um negócio jogado no chão, corrija isso, vamos fazer isso aqui, porque esse lugar tem que ser um lugar de apresentado com excelência para glorificar o nome de Deus, senão Deus tira o nome daqui. Israel, por que Israel foi destruído? Por que a nação foi? Porque o Icabode foi-se a glória de Deus. Porque quando um negócio não é feito com excelência, quando um negócio não é feito bem feito, Deus vai e tira o nome dele. Você está por conta sua. A gente não está tendo lugar, esses dias a gente não estava tendo lugar para acolher as nossas crianças, estava em recesso e tal. Fizemos uma recepção tão bonita, eu passo por ali, tem um esparramado lá em cima daquela poltrona. Se eu vou na sua casa, eu entro na sua casa com o maior receio, onde eu posso sentar, não tiro nada do lugar. Por que você vem na casa de Deus e você vai se espalhando desse jeito?
Não faz muito sentido, né? Você convidaria alguém para ir na sua casa de novo? Se ele chegasse lá, tirasse o sapatão, fosse colocando em cima do sofá e fazendo tirando seus quadros do lugar. Fala em quadro, rabiscaram o nosso quadro ali. Pelo amor de Deus. Sabe, irmãos, nós privilegiamos aqui as faixas etárias, porque a gente quer abençoar cada faixa etária na sua linguagem. Nós temos espaço para as crianças, nós temos espaço para os juniores, para o adolescente, para os jovens e para os maduros. Vou chamar de maduro, né? Que fica mais bonito. Tem um momento que a gente não consegue fazer tudo funcionar direitinho, porque a gente precisa de voluntários, precisamos de pessoas para nos ajudar, né? Então, vem, teu filho vem junto, ele é menor, coloca ele do lado aí na cadeira. Tem que sentar aí do lado mesmo. Ah, não, mas não é a linguagem dele. É verdade, irmãos, mas a igreja antigamente não tinha nisso, e a gente cresceu nessa igreja. Que o pai pregava a criança do lado e não saía dali. Eu não vou perguntar quem é dessa época, senão muita gente vai levantar a mão. Gruda a criança ali, vocês não saem daqui. Você vai ouvir a palavra. A criança dormia no banco, mas ficava ali. Não prestava atenção, zoava o culto o tempo todo, mas ficava ali. Hoje a gente faz todas essas facilidades e a gente encontra essa desorganização, essa falta, esse desleixo. Eu preciso andar, senão não vai dar tempo. Vamos para o segundo princípio que eu aprendo nesse texto. Terceiro princípio. Segundo princípio. O primeiro princípio é Deus é pelo nome dele. O segundo princípio, Deus trabalha a partir de reivindicação de promessas. Isaías 43, versículo 26, a primeira parte, Deus diz assim para o povo: relembre o passado para mim. Presta atenção nessa palavra, relembre para mim. Será que Deus tem memória curta? Será que Deus se esquece das coisas? Será que Deus, o que Deus está dizendo para o povo? Deus está dizendo para o povo assim, ó, vocês vão para o cativeiro, mas quando vocês estiverem lá, relembra para mim todas as promessas que eu fiz para você. Olha, isso aqui é um princípio muito importante para mim e para você, porque de repente a gente está passando por um tempo difícil. E Deus está dizendo para você nessa noite, relembre as promessas que eu tenho sobre a sua vida. Relembre os compromissos que eu assumi com você. Isaías 62, quando Isaías está terminando o livro dele, é fantástico isso. Isaías capítulo 62, versículo 1 diz assim, Deus está dizendo para o povo de Israel, por amor de Sião eu não sossegarei, e por amor de Jerusalém eu não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, enquanto a salvação e sua salvação como as chamas de uma tocha. O que Deus está dizendo para o povo? Assim, olha, me lembra das promessas. Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7, coloquei sentinela nos teus muros, Deus dizendo, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo nome do Senhor, não se entregue ao repouso, não lhes conceda descanso até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da sua terra. O que Deus está dizendo? Vocês vão para o cativeiro, mas eu vou colocar sentinela em cima dos muros, lembrando vocês das promessas que Deus tem para vocês. Você não acha isso incrível? Eu vou colocar a gente lá para lembrar do compromisso que eu assumi com você. Ele disse, não dá descanso para mim, não dê descanso para Deus. Esse princípio é muito bem visto em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, Daniel está lendo a profecia de que eles ficariam 70 anos no cativeiro. Essa profecia está registrada lá em Jeremias capítulo 25. Então Daniel está ali lendo, pesquisando, e daqui a pouco ele descobre que o tempo do castigo acabou. 70 anos passaram. E ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele começa a colocar essas coisas diante de Deus, e você vai ver que Deus, como é que termina essa história lá? Deus manda um anjo para entregar a resposta da oração de Daniel. Não dê descanso para Deus. Quando você descobrir uma promessa de Deus, coloque essa promessa diante de Deus o tempo todo. Vai orar em torno dela, vai jejuar em torno dela, até você ver Deus cumprir a promessa dele na sua vida.
um dos meios mais poderosos da gente ter um resultado de oração, uma resposta de oração, é a gente encontrar uma promessa de Deus e falar isso para Deus. Deus, o Senhor prometeu. Isso não tem nada a ver com você jogar as coisas de Deus na cara de Deus. Para com isso, Deus não tem problema com isso. Você não está lembrando Deus, porque Deus não esquece de nada. Na verdade, você está se lembrando que um dia Deus prometeu aquilo para você. Entenda isso. Então talvez hoje você tenha que se levantar e pegar as promessas que Deus compartilhou com você e dizer: Deus, está aqui, ó. O Senhor falou que se eu te buscasse, colocasse o teu reino em primeiro lugar, todas as coisas seriam acrescentadas. Por que está faltando isso? Só que como é que a gente vai orar a Deus? Ah, Deus me abençoa. Ah, Deus, o Senhor não está vendo o meu sofrimento. Ai, Deus, o Senhor não está vendo. Deus está vendo. Mas Deus quer que você chegue diante dele e fale assim: olha, eu sou alguém que colocou o teu reino em primeiro lugar, e eu preciso que essa coisa seja acrescentada na minha vida, porque o Senhor disse que aquele que busca o teu reino em primeiro lugar, todas as coisas vão ser acrescentadas. A família, diz a palavra de Deus, crê e toda a sua família será salva. Então talvez você possa olhar para a sua família e dizer assim: olha, eu estou crendo, Deus. O Senhor disse que se eu cresce no Senhor, toda a minha família seria salva. Cadê? Relembre as promessas de Deus. Ah, Senhor, eu queria tanto ser abençoado pelo Senhor. Ai, Deus, eu preciso tanto da sua bênção, mas qual? Qual? O que você está reivindicando? O que você está lembrando, Deus? Onde é que você quer chegar com isso? Ah, Deus, não dê descanso para Deus. Tem gente que só faz uma vez uma oração. Eu já pedi para Deus, Deus sabe todas as coisas. É lógico que sabe, bonitão. Quem não sabe é eu e você. Deus sabe de todas as coisas. Então, você é bonito. Você só coloca uma vez diante de Deus? Ah, bonitão. Vai diante de Deus, não dá sossego para Ele. Dia e noite diz: Deus, você falou que ia fazer. Deus, está aqui a tua palavra. Deus, está aqui a tua promessa. Vai diante de Deus e cobra Ele, cobra Ele. Essa expressão, nós somos emocionais, então a gente fica assim: nossa, cobrar Deus, jogar essas coisas na cara de Deus. Você não está jogando nada na cara de Deus, porque Deus não pega, ninguém pega Deus de surpresa. É tão interessante isso, porque Deus é um Deus recompensador. Deus é um Deus, nada que você faça para Deus, Deus vai deixar sem recompensa. Na verdade, esse é um princípio que existe na palavra de Deus. Diz lá em Hebreus capítulo 10, esta é a herança que farei com eles, depois daquele dia diz o Senhor, eu porei as minhas leis no seu coração, e escrevereis nas suas mentes, e ele acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Diz a palavra de Deus, Isaías 38, então a palavra do Senhor vê Isaías diz, veja só, você vai ver essa história novamente de Ezequias com Deus. Ezequias recebe uma palavra da parte de Deus dizendo assim, ó, você precisa colocar a sua casa em ordem porque você vai morrer, essa enfermidade vai te matar. E Ezequias, conhecendo que Deus é um Deus que zela pelo nome dele, o que ele faz? A Bíblia diz que ele vira a cabeça para a parede, o rosto para a parede, e ele começa a chorar amargamente. Ele começa a orar, porque Ezequias foi um dos reis que mais promoveu um avivamento em Israel. Então, Isaías está saindo de dentro do palácio, Deus manda uma resposta para Isaías, fala assim, Isaías, vai lá entregar essa resposta, porque Ezequias está orando, chorando lá, dizendo que ele vai morrer, porque Deus entregou essa palavra que ele ia morrer. Vai lá e diz para ele que a oração dele foi ouvida e que eu estou acrescentando 15 anos na vida dele. Irmãos, pode chegar diante de Deus e apresentar tudo que você fez, porque Deus não deixa ninguém sem recompensa. Você está autorizado por Deus a lembrar das promessas que Ele fez para a sua luta, para a sua vida. Você está passando por uma luta, você chega diante de Deus e Deus, eu tenho um histórico com o Senhor. Eu tenho uma vida com o Senhor. Eu sempre coloquei o teu nome em primeiro lugar. Por que isso está acontecendo comigo? Deus, eu te amei. Eu te amo. Por que isso está acontecendo comigo? Senhor, eu me sacrifiquei pela tua obra. Por que isso está acontecendo comigo? Deus, eu ofertei e dizimei. Por que eu não estou prosperando? Vai diante de Deus. Apresente para Ele. Relembre. Tem esse evento que é incrível no Novo Testamento, em
estou quase terminando, me dá mais 10 minutinhos. Ali em Atos capítulo 10, primeiro, assim, o Novo Testamento, ele tem o judeu e o gentil. O judeu é o judeu, o gentil é o não judeu. Atos capítulo 10 fala do primeiro batismo no Espírito Santo de um gentil. Primeiro batismo no Espírito Santo de um gentil, um não judeu. E como é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Deus se lembrou das ofertas deste homem. Olha só que coisa poderosa. Atos capítulo 10, versículo 30 e 31. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando nesta hora, às 3 horas da tarde. E de repente, colocou-se diante de mim um homem com uma roupa resplandecente e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou da sua oferta. Que coisa poderosa. Que coisa poderosa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é um Deus que não esquece. Talvez você tenha esquecido de algo que você fez, de alguém que você ajudou, de alguma coisa que você fez para a obra de Deus. Você tem esquecido, mas Deus não se esquece. Deus é um Deus recompensador. Isso daqui, porque você pode até falar assim, não, mas eu estou fazendo eu não quero nada em troca. Deus não vai te dever nada, absolutamente nada. Ah, não, mas eu não quero em troca. Deus é um Deus galardoador, recompensador. Nada que você faz para a obra de Deus, para o reino de Deus, para a sua pessoa de Deus, Deus deixa você sem receber nada. Ainda que você diga, eu não quero, por favor não me dê nada, Deus sempre vai dar, porque Ele é um Deus recompensador. Então, se está passando por um aperto, você é uma pessoa dizimista, ofertante, chega diante de Deus, Deus lembra. Aqui, está aqui, Aqui, Deus, minha dedicação. Olha aqui, Deus, como o meu coração está sempre inclinado para a sua vontade. Olha aqui, Deus, como o meu coração se alegra em ver a sua obra fluindo, crescendo, avançando. Senhor, lembra que eu sempre te honrei na minha vida. Deus não esquece de nada que você faz para Ele. Há tantos textos na palavra de Deus que diz Deus se lembrou, Deus se lembrou. Só em Gênesis, Deus se lembrou de Noé, Deus se lembrou de Abraão, Deus se lembrou de Raquel, Deus se lembrou de Ana, Deus se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Deus se lembrou da sua santa palavra. Deus é um Deus que lembra, mas você tem que se colocar diante de Deus e fazê-lo lembrar toda hora. Então, o primeiro princípio, Deus é pelo seu nome. Segundo princípio, Deus trabalha a partir da reivindicação de promessas. E eu quero terminar com o terceiro princípio. O terceiro princípio é Deus trabalha com coerência espiritual. Versículo 26, a segunda parte diz assim: vamos discutir a sua causa. Apresente o caso para provar a sua inocência. O que Deus está falando assim? Deus está falando assim: vem cá, senta aqui, vamos conversar. Vamos conversar. Israel, por que mesmo eu tenho que te tirar do cativeiro? Por que mesmo eu tenho que trazer você de volta? Porque se você não sabe defender a sua causa diante de Deus, você não está pronto para receber a bênção de Deus. Se você não sabe dizer para que Deus pode te abençoar, por que Deus deve te abençoar, por que Deus deve aumentar a sua fama, por que Deus deve te dar mais saúde, por que Deus deve fazer o seu negócio prosperar, se você não sabe argumentar isso diante de Deus, use as escrituras, use o propósito que Deus colocou no seu coração, use o teu chamado, use a sua gratidão, use o nome de Jesus. Você acha que a gente termina as nossas orações assim, em nome de Jesus, porque é só bonito? Não, porque a Bíblia diz que todas as vezes que nós pedimos em nome de Jesus, Deus vai nos ouvir. É por isso que sempre que a gente termina a nossa oração, a gente fala em nome de Jesus. E Deus está dizendo aqui: vem, apresenta a sua causa. Pensa agora comigo. Por que Deus deveria te abençoar com mais riqueza? Por que Deus deveria te abençoar com uma cura? Por que Deus deveria fazer o seu nome ter fama? Por que Deus deveria te abençoar nessa noite? Apresente a sua causa, mostre a sua razão. Diga para Deus por que Ele deve te abençoar.
E pode parecer um lugar estreito, mas não é. Você pode dizer: Deus, se o Senhor me abençoar financeiramente, todo mundo que está aqui do meu lado, todo mundo que está aqui do meu lado, vai para a pizzaria semana que vem. Não é difícil conversar com Deus. Tipo assim: Deus, se o Senhor me abençoar nesse negócio, o teu reino, é o teu reino que vai ser abençoado. Senhor, se o Senhor me abençoar com saúde, Deus, eu vou estar todos os dias na tua casa. Por que você está pedindo para Deus te curar? Se quando Deus te cura, você fica espalhado lá no sofá. Estou com preguiça hoje, estou tão cansado, amanhã é segunda-feira. Eu acho que eu vou descansar hoje, é só hoje. E tem gente que já faz 1 ano que não vem na igreja, só dizendo: é só hoje. Esqueceu que na semana passada disse também: é só hoje. Por que Deus deveria te abençoar com saúde? Você fala assim: porque Deus, eu vou gastar minha vida na tua obra, dia após dia. Deus, eu quero viver mais, porque eu quero ver a sua obra avançar, eu vou me envolver com ela. Por que Deus deveria te abençoar? Diz para Deus nessa noite. Se você é chateado com o pouco que você tem, se Deus der muito para você, você vai continuar chateado? Que tem rico chateado, não tem? Assim como tem gente com pouco recurso chateado, tem gente com muito recurso muito chateado. O Bitcoin baixou. Deus diz assim: entra comigo em juízo, vamos discutir a sua causa. Quer ver Deus agindo na sua vida? Diz para Deus porque faz sentido Ele te abençoar. Diz para Ele: Deus, se o Senhor me der uma família. Tem muitas mulheres querendo engravidar, mas eu já vi tantas que depois que engravidaram fugiram da igreja. É porque tem uma missão prime agora, né? Tem que cuidar do fofinho, da fofinha. Missão prime. Queria tanto ser mãe, queria tanto ser pai, agora está lá. Cadê Deus? Fala: Deus, se o Senhor me der um filho, ele vai estar comigo na tua casa o tempo todo, como a Ana disse. Deus, se o Senhor abençoar a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que Deus deveria te abençoar? Por que Deus deveria te abençoar? Talvez você possa dizer para Deus: Deus, se o Senhor me abençoar, meu coração vai continuar sendo um coração de menino diante do Senhor. Eu não vou mudar. Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou continuar sendo essa pessoa fiel. Porque eu fui fiel no pouco, Deus, eu vou continuar sendo fiel no muito. Deus, se o Senhor me abençoar, apresente a sua causa. Deus te chama para conversar hoje. Porque você deve sair daqui com uma bênção de Deus nessa noite. Diga para Deus: por que você deve sair? Eu posso apresentar uma argumentação para você bíblica. Todos aqueles que se achegam a Deus precisa se achegar com fé e precisa saber que Ele é um Deus que recompensa aqueles que os buscam. Vamos ficar em pé para a gente ir embora então? Então, é apenas o segundo mês do ano. E esse mês de fevereiro, ele é um mês atípico. Porque ele tem 4 domingos, 4 segunda-feira, é tudo em 4. Isso acontece raramente. Pode pesquisar. Como nós estamos ainda no começo do ano, o que você poderia pedir para Deus te abençoar? O que você pode apresentar para Deus, defendendo a sua causa nessa noite? Então eu convido você a fechar os seus olhos e ter essa conversa com o Senhor, e Deus vai responder você. Porque Deus é um recompensador, um galardoador daqueles que o buscam. Talvez você possa dizer hoje nessa noite: Deus, eu reivindico as tuas promessas sobre a minha casa. Deus, eu quero lembrar o Senhor das tuas promessas sobre
a minha vida, Deus. Eu tenho uma caminhada com o Senhor, eu tenho um histórico com o Senhor, Pai. Ó Deus, eu estou te buscando aqui, ó Deus, estou te pedindo isso porque eu estou sendo coerente espiritualmente falando, Senhor. Vem me abençoar, porque as pessoas que estiverem ao meu redor também serão abençoadas, ó Deus. Se o seu favor estiver sobre mim, todas as pessoas saberão que Tu és Deus na minha vida. Diga para Deus: Deus, se o Senhor me der saúde, eu não vou sair da Tua casa. Se o Senhor me curar nessa noite, eu não vou Te abandonar. Senhor, se o Senhor pode me dar um casamento bom? Pode, Deus, porque se o Senhor me der um casamento bom, a minha família vai glorificar o Seu nome, Senhor. O Seu nome vai estar em primeiro lugar na minha família, Senhor. Ah, Senhor, se o Senhor me presentear com um filho, eu e ele, nós estaremos todos os dias na Tua casa, Senhor. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou ser um referencial de um servo, de uma serva fiel, Senhor. Senhor, se o Senhor me abençoar, Deus, eu vou pregar a Tua palavra como o Senhor jamais viu, Senhor. Se o Senhor me abençoar, Senhor, eu vou lhe dar a glória que é devida ao Seu nome, Senhor. Se o Senhor me abençoar, Deus, eu vou mostrar para todo mundo que a melhor coisa da minha vida é ter o nome de Jesus estampado na minha vida. Será que Deus pode colocar o nome dele do lado do seu certificado nessa noite? Será que Deus pode colocar o nome dele do lado do seu CNPJ nessa noite? Será que Deus pode colocar o nome dele ali no teu contrato de trabalho? Você vai dar a glória de Deus? Você vai dar a exaltação que Jesus merece? Você vai fazer os homens conhecerem a Deus e a Jesus por causa do favor de Deus sobre a sua vida? Você vai fazer a obra de Deus crescer porque Deus colocou o nome dele na sua vida? Quem nessa noite recebe Jesus, o nome de Deus, para ser o nome da sua casa, o nome da sua empresa, o nome da sua profissão, o nome da sua família? Deus vai colocar o nome dele na sua vida nessa noite. Ele vai imprimir. Todos saberão a quem você pertence. Todos saberão de onde vem o sucesso que você tem. Todos saberão o que a sua vida tem se tornado. É porque Deus está lá. Ó Deus, nessa noite, nós recebemos a Tua palavra, esses princípios.